Saudações, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre um processo que se chama linearização, tá? Um processo que eu utilizei bastante no meu mestrado, onde eu trabalhei com segmentação de imagens, e a gente vai ver como que aplica isso e quais são as vantagens desse processo aqui no GIMP, no nosso curso de design gráfico, tá? Então eu vou mostrar alguns filtros aplicados no GIMP, mas antes eu vou comentar um pouco sobre a teoria desse processo, tá? Então a limerização é nada mais do que uma segmentação da imagem, tá? Então você separar áreas de interesse das áreas que não são interessantes. Aqui na tela nós temos um exemplo do que eu fiz no mestrado, que foi isolar a mão, tá? Eu trabalhei com Libras, com as configurações de mão da língua brasileira de sinais, e a gente precisava isolar a mão do restante da cena, né? Então fazer uma segmentação para processar os dados somente na área da mão, tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz no mestrado e mais alguns processos de classificação ali. Depois, quem tiver curiosidade, acessa o meu site que tem o link da minha dissertação ali, tá? Então, pessoal, além disso, esse processo é útil em várias outras áreas, né? Por exemplo, agora nós estamos vendo já projetos de carros autônomos, né? Então o veículo anda sozinho, com muitas câmeras, sensores, ele precisa identificar placas de trânsito, pedestres, coisas nesse sentido, fazer uma classificação do que é interessante e o que não é, para o computador decidir se aquilo vai ter que frear o carro, se vai ter que dobrar uma esquina, enfim, e coisas que ele vai ter na cena não são tão relevantes, por exemplo, fachada das lojas, né? Isso não é tão interessante ele processar, mas tem determinados elementos que sim. E a linearização é um processo bem primitivo que a gente aplica para isolar determinadas áreas da imagem, né? Então, binarizar essa imagem, né? Como vocês podem ver na imagem da direita aqui, nós segmentamos em preto e branco, né? Então, aí você decide se a tua área de interesse é a preta ou se é a branca, né? Mas, enfim, separar áreas da imagem de acordo com algum critério, né? No caso, um limiar, que é o que a gente vai ver hoje aqui, tá? Aplicações que a gente pode ter aqui no GIMP mesmo, né? Por exemplo, a gente pode utilizar a linearização para remover o fundo das imagens, né? Então, aqui eu utilizei a mesma imagem do slide anterior, mas a gente poderia ter, por exemplo, aquele chroma key verde, né? Aquele fundo verde atrás, poderia estar removendo o personagem, eu aqui, do restante do fundo para deixar isso transparente no vídeo, por exemplo, né? Coisa que eu não faço nos meus vídeos, tá? Mas enfim, a limerização serve para isso, tá? Isolar as coisas e isolar partes da imagem, né? No GIMP nós temos um filtro já próprio para isso que se chama threshold ou limiar, se você estiver trabalhando com o GIMP em português, tá? Então esse limiar nada mais faz do que te dar parâmetros para você decidir quais são os pixels de interesse e quais não são. Tá? Então, eu vou mostrar isso na prática, né? Mas nós temos várias configurações que a gente pode fazer para tunar esse tipo de filtro, né? Então, abrindo o GIMP aqui um pouco, nós temos uma imagem que eu vou mostrar mais a sequência, né? No slide, né? Que seria o isolamento dos caracteres, né? Tirando o fundo, né? Então, essa imagem aqui, né? Nós temos as palavras design gráfico, TFPR, aqui escritas à mão, né, de uma foto que foi tirada de um papel, né, e nós queremos tirar o fundo para deixar essa imagem com fundo transparente, né? Então, o processo que eu normalmente faço aqui no GIMP, até que eu recomendo, é o seguinte: vocês duplicam a camada, né? Então, botão direito aqui e vai em Duplicate Layer, ou duplicar camada se tiver em português, tá? Isso para quê? Para você não perder a imagem original, porque o limiar ele modifica essa imagem, tá? Então, vamos lá. Nós podemos fazer o seguinte: aqui no menu Colors ou cores, né? Nós temos aqui embaixo a opção Threshold, né? Que é o nosso limiar. Esse limiar, pessoal, ele te permite mudar dois parâmetros, que é onde começa o filtro e onde termina. Então imaginem que a imagem vai ser transformada em escala de cinza. Então se ela era colorida, ela passa a ser preto e branco, basicamente. E você quer escolher quais níveis de cinza são relevantes na tua imagem, né? Então aqui, por exemplo, eu consigo mexer na parte preta, né? Quanto mais para a direita, mais eu jogo fora os pixels pretos, tá? E aqui nós temos a flechinha da direita que a gente puxa a parte branca, tá? E você vai
definir um limiar. Você vai definir um ponto de corte para esses pixels dentro daquilo que te interessa, né? Então, a intenção é que você mexa nesses parâmetros aqui para descartar o máximo possível da imagem que você não quer, só que manter as coisas interessantes, né? E reparem que se eu programar errado os parâmetros aqui, por exemplo, estou aceitando muitos pixels brancos, começam a aparecer artefatos na imagem, né? Então, nós precisamos modificar esses parâmetros aqui justamente para evitar isso, para chegar no mais próximo possível da região de interesse, né? Então, aqui nesse caso eu consegui separar mais ou menos os pixels que me interessam, tá? Com base nisso, nós conseguimos fazer outros tratamentos ali e utilizar futuramente essa imagem como uma máscara para tirar o fundo, tá? Isso aí vai ser o conteúdo da próxima aula, mas no final do vídeo eu posso mostrar como que faz, tá? Então, esse ajuste fino que eu acabei de mostrar para vocês é a parametrização do filtro threshold, né? Então você mexe nas duas flechinhas, como está mostrando no slide aqui, até chegar num ponto que fique interessante para o teu projeto, tá? Tem que tomar cuidado o seguinte: se você ajustar o filtro para consumir muitos pixels, ou seja, para eliminar muitos pixels, você vai eliminar o ruído da imagem, que são aqueles artefatos que eventualmente podem aparecer. Só tem que tomar cuidado para não comer demais a imagem e não perder a área de interesse, né? Aqui tem um exemplo da foto do avião, que ele acabou jogando fora essa parte do vidro aqui e tal, né? Então a imagem encolheu, tá? Em outros casos, se você tunar pouco, ele pode pegar pixels que não fazem parte da imagem de interesse, né? Então, as duas coisas podem acontecer, por isso aquele ajuste fino para você chegar no meio termo ali que funciona. Vai ter situações que vocês não vão conseguir fazer um ajuste muito fino. Você ou vai pegar pixels demais e vai aparecer artefato, ou você vai pegar pixels de menos e vai eliminar partes interessantes da imagem. Aí o que a gente faz? Nós temos alguns filtros aqui no GIMP, que eu posso até demonstrar nessa mesma imagem aqui, que servem para o seguinte: não tem como fazer um ajuste fino. Ou eu pego muito ou eu pego pouco. Então você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher ou admitir alguns artefatos, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar essa imagem aqui do jeito que ela estava e fazer o threshold de novo. Então, por exemplo, eu posso chegar numa situação assim, ó, que eu tenho que admitir alguns artefatos na imagem, senão eu vou perder informação, tá? Em alguns casos, você pode aplicar alguns filtros de correção depois do threshold, tá? Que são esses caras aqui, filtros. Aí aqui na parte generic, você tem o de dilatação e o de erosão, tá? Então, um deles acrescenta pixels na parte já limiarizada, e outro reduz pixels, tá? Então ele consome esses pixels. Então, por exemplo, aqui, se eu tentar fazer uma erosão, o que vai acontecer? Imagine a erosão da água. A água vai cavocando ali, vai aumentando o tamanho dos buracos, das valetas, por assim dizer, né? Então aqui nós vamos pegar o seguinte: ele vai detectar um pixel preto, né? E ele vai cavocar em volta desse pixel, então em volta de todos os pixels da imagem. Reparem nisso que aconteceu aqui. E cada um desses pixels, por exemplo, esse pixel aqui, ele vai detectar todos os vizinhos e vai fazer uma erosão. Então ele vai cavocar em volta, vai aumentar a área limiarizada, no caso, né? Se nós quisermos eliminar esse pixel aqui, nós podemos fazer a dilatação, que aí a parte branca vai por cima dos vizinhos pretos, né? Então é o processo reverso. Então se nós fizermos uma dilatação aqui, até foi demais, né? Nesse caso, esses filtros não ajudaram, porque ele consumiu, inclusive, a própria imagem, né? Mas deixa eu fazer um desenho aqui só para exemplificar. Se nós tivéssemos... Deixa eu pegar uma cor preta. Só trocar de pincel aqui. Então, se nós tivéssemos uma área mais ou menos assim, né? Aqui vai dar para ver bem. E nós fizéssemos a dilatação, ele vai consumir alguns pixels pretos. Então, é ao contrário da erosão, né? Então, olha só, as bolinhas elas diminuíram de tamanho. Se eu rodar de novo esse cara, elas vão diminuindo ainda mais. E a erosão é o contrário, tá? Só que reparem no que aconteceu aqui. A imagem sumiu, né? Olha só, eu fiz dilatação
e depois erosão e os pixels não voltaram, tá? Isso é uma coisa que acontece mesmo. Ele não inventa informação. Então, uma vez que eu eliminei esses pixels pretos aqui, eles não voltam mais, tá? Então, a combinação desses métodos aí eu inclusive já usei para segmentar partes de documentos, tá? Então, quando você tem uma área de interesse bem grande, mas tem pixels pequenos aqui, por exemplo, até deixa eu deixar menor, pixels menores assim de ruído. Então vamos pensar que essas bolinhas que eu criei primeiro aqui era a parte de interesse da imagem, isso eu quero. Só que esses outros que eu acabei de criar eu não quero. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos dilatar esse cara, ó, já eliminou um pouco do ruído. Filtros, genérico, dilatei de novo, quase eliminou totalmente, né? E agora, se eu utilizar o processo contrário e fizer a erosão, olha só, a imagem de interesse vai voltando, porque ela não foi eliminada completamente, só que os pixels de ruído que foram eliminados, eles não voltaram mais. Então, esses são exemplos aqui do uso desses dois. Eu linearizei a imagem, transformei tudo em binário e depois eu posso erodir ou dilatar essa imagem para fazer com que fique só a área de interesse em preto ou branco, tá? Então, exemplos de filtros que vocês podem utilizar, tá? Aqui do PDF, então, tem alguns exemplos mais elaborados com letras ali e tudo mais, mas o processo é o mesmo, tá? Tem situações ainda, pessoal, que a nossa imagem não é passível de uma linearização imediata. Então vamos pensar aqui, ó, eu quero fazer um threshold no logo da UTF-PR. Então se eu tentar fazer um threshold aqui, reparem que o UTF, esse braço da UTF-PR aqui, ó, do F, eu tenho que ou admitir muito ruído, né? Olha só, aqui já começou a admitir um monte de ruído no Tecnológica aqui embaixo para ele aparecer. Por quê? Em alguns casos você tem áreas muito claras e áreas muito escuras na imagem e ele vai entender essas áreas claras como parte do fundo, porque está muito parecido com o branco do fundo, tá? Então, em alguns casos, você precisa fazer um processo que chama pré-linearização, que é o quê? Fazer algumas alterações na tua imagem antes de linearizar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, eu vou mexer aqui no Hue Saturation, que é a cor e a saturação da nossa imagem, tá? Então, qual que é a área que está dando problema? É a área amarela. Então, vou pegar aqui o mais próximo possível do amarelo, né? E eu posso mexer ou na cor dele, que sinceramente não vai mudar muito, né, no nosso processo de linearização, ou mexer na luminosidade. Então, eu posso deixar esse cara mais escuro, ó. Diminuir a luminosidade. O resto da imagem não se alterou tanto, tá? Agora a gente pode aplicar aqui o filtro do threshold. Olha só, imediato ele já identificou como parte da área de interesse isso aqui. Então, um processo de pré-limerização. Essa pré-limerização pode ser feita ou com filtros aqui no GIMP, tá? Ou até mesmo com ferramentas, né? Por exemplo, o baldinho de tinta aqui, eu posso vir aqui e pintar esse cara, né? Nesse caso, a imagem já estaria linearizada, né? Mas, enfim, pense em um cenário mais genérico. Você poderia fazer essa pré-limerização de qualquer jeito. Lá no meu mestrado, inclusive, teve uma base de dados de imagens, se eu não me engano, que era frente e perfil da mão, que nós tivemos que fazer uma pré-limerização manual. Foi literalmente no GIMP mesmo, recortando algumas coisas que não saíam de jeito nenhum da limerização automática, né? E como nós tínhamos milhares de imagens, a limerização automática resolvia a maioria, mas algumas não. Aí nós tivemos que ir lá e fazer uma pré-limerização manual, tá? Então, para isolar as áreas de interesse da imagem, tá, pessoal? Então, a pré-limerização é basicamente isso. Eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês treinarem um pouco e eu escolhi categoricamente algumas imagens que vão dar problema. Então, se vocês tentarem ir direto no threshold, vocês vão ver que não vai ficar perfeito. Então, vocês vão ter que brincar um pouco com esses filtros que eu mostrei para vocês para conseguir chegar no resultado parecido com o da imagem da direita ali nos exercícios. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida,
entre em contato.